Pessoal, hoje a gente estava reunido desde manhã, reunimos 4 vezes. Eu, a Gabriela, a Ana também participou de um projeto que a gente está executando, fazendo a planta baixa, né, fazendo toda aquela prospecção e tudo aquilo que eu indico no nosso curso de gerenciamento básico de obras. E falo para vocês que, por experiência própria, o tanto que o projeto mudou simplesmente por causa de uma instalação de ar-condicionado. Esse projeto ele tem duas predisposições que já existem no local e o cliente está querendo aproveitar ele para não ter que ter um custo a mais. Então, o layout inicialmente pensado, desde o início da manhã até agora, que é o fim do, praticamente a gente está no fim do dia, mudou completamente, porque se a gente colocasse o layout do jeito que estava pensado inicialmente, iriam ter que ser instalados novos aparelhos, novas instalações de ar-condicionado, desnecessariamente, e porque o layout iria exigir isso, e se fizesse pequenas alterações e mudanças de disposição ali dentro do imóvel, você poderia ter o mesmo efeito, que era o que queria dar inicialmente o projeto, aproveitando as instalações, aproveitando também a parte elétrica, que a gente verificou como que está lá, como que está os pontos hidráulicos, banheiro, o acesso à sala, todo a rotina de trabalho quando o imóvel estiver pronto, que são assim extremamente importantes antes da execução da obra. E aí eu falo muito no curso lá de gerenciamento básico, você tem que pensar isso antes, junto com o arquiteto, né? A Gabriela é arquiteta, eu sou engenheiro, então nós dois ficamos conversando, junto com a Ana também, que pela parte funcional ali da coisa acaba ajudando. E a planta do início ao fim do dia mudou completamente. Então reforça mais ainda, porque eu tenho certeza que se a gente tivesse começado a executar sem ter tido essas reuniões, a gente teria um custo a mais ali para ter as adequações necessárias, às vezes ia ter que parar a obra, mudar soluções, e foi muito produtivo. E vale aí a dica, pessoal, mais uma vez, faça reunião prévia, faça um esboço do que você quer, mas assim, no detalhe, viu? Tem que ser projeto, o que vai fazer, o que você pensa em futuro, no futuro da obra que você está executando, se ela vai ter o layout possivelmente alterado. Isso ajuda demais a você projetar. Às vezes você projeta, igual é o caso, o imóvel pensando já numa expansão futura, para ele ter novas adaptações de acordo com o que for acontecendo ali no imóvel. Entendeu? Então, fica aí a dica. Pessoal, vou falar de um tema bem legal que sempre o pessoal tem dúvida e pouca gente eu já vi comentando sobre isso. Vazão da calha do telhado em relação às chuvas. A gente está fazendo uma reforma esses dias e a gente teve que trocar a calha do telhado. E o cliente perguntou para a gente, falou, olha, como que você vai saber se essa calha que você está colocando ela é suficiente para a vazão do telhado? Então vamos lá, pessoal. A NBR, estou até com uma colinha aqui, 10844 é a NBR que fala sobre instalações prediais de águas pluviais. E resumidamente, tá, pessoal, vou falar de maneira bem básica aqui. Quem tiver interesse, entra na norma, que aí sim tem muito mais detalhe do que eu vou falar aqui. Basicamente, pessoal, você tem que entender que para dimensionar a calha, você tem que saber a quantidade de água que essa calha recebe e a quantidade de água que essa calha vai transportar para a tubulação que vai jogar essa água para a rua. A gente sabe que toda a água pluvial deve ser jogada na rua e não na rede de esgoto, né? A água de chuva, ela cai em cima da superfície e anda pela rua e o destino dela é para o rio, né? Então, quem liga água pluvial em rede de esgoto está errado.
Basicamente, o que a norma fala? Existe uma fórmula de calcular a vazão do telhado. Você vai colocar lá as dimensões a área do telhado, tem as variáveis do material que vai ser utilizado, e é uma regrinha lá que você divide por 60, você vai ter a vazão em litros por minuto. Essa formulazinha é uma formulazinha simples, mas porém tem como calcular a vazão em litros por minuto certinha do telhado, baseado no coeficiente de rugosidade, que tem a ver com o material do telhado, o raio, a área, tem umas variáveis lá que vão te dar o quê? A quantidade de litros que esse telhado joga na calha por minuto. A partir disso, você consegue dimensionar a sua calha, porque se você tem a quantidade de litro por minuto, você sabe a quantidade de água que essa calha deve receber. A quantidade de água que essa calha deve receber, o que você tem que ter em mente é que ela tem que ter uma caída excelente, o nível, geralmente o pessoal utiliza 2%, 1%. Quanto maior esse nível, mais a velocidade. Esse é o conceito básico que tem que ficar entendido aí para a galera no vídeo. Quanto mais o declive, que é o nível, for melhor nessa calha, essa água vai cair, não vai empoçar nessa calha e vai descer pelo cano, que geralmente, na maioria das construções, o pessoal acaba usando cano de 100. Para você ter uma ideia, eu separei aqui, ó. O cano de 100 milímetros, aí de acordo com as declividades, por exemplo, na declividade de 0,5%, quem entende nível sabe o que eu estou falando, esse cano de 100 absorve 130 litros por minuto. Se ele tiver uma caída de 1% a mais, de 1%, que é mais 0,5%, ele vai ter 183 litros por minuto, ou seja, se você melhorar a caída, ele consegue absorver mais água pelo o mesmo dimensionamento hidráulico. Se a caída for 2%, de acordo com a norma aqui, ele recebe 256 litros por minuto. Então, é o conceito, né? Fez a caída certinha, tem que olhar bastante o nível na hora que for fazer a calha, para a água não empoçar, porque se a água empoça, ela volta pelo telhado, começa a transbordar e aí sim começam-se os problemas. A maioria das obras que a gente vê aqui, o pessoal peca muito nisso. A calha não fica no nível certo e aí a água volta e transborda. Aí o cliente acha que a calha não tá presa, teve falha na infiltração. Então, assim, o conceito faça sim o cálculo aqui, até ele dá uma opção para telhados de até 100 metros quadrados, ele te dá uma fórmula até mais fácil de um jeito de calcular na norma aqui. Porém, o conceito forte que eu quero passar aqui no vídeo é esse. Quando for fazer a calha, coloque o nível e verifique o nível para a água não empoçar. Geralmente, os telhadeiros, serralheiros ou quem quer que seja, o pessoal já utiliza as medidas que normalmente cada telhado pede. Às vezes o cara nem sabe por que faz aquilo, mas normalmente ele está até superdimensionado. Só que a parte que ele vai fazer, que é instalar a calha, ele tem que verificar bastante o nível, galera. Então assim, ficou meio repetitivo o vídeo, falei algumas variáveis aí, ficou parecendo um pouco a Dilma falando, mas é isso aí, galera. Nível é essencial, pelo que eu vejo aqui, além, é óbvio, né, do dimensionamento da calha para ela descer corretamente, beleza? As vedações têm que estar perfeitas e, que eu sempre falo no nosso curso de gerenciamento de obras, isso não é para sempre, tem que ir lá de vez em quando, ver se não caiu um pombo, um urubu, uma sacola lá e garrou no prolongador da calha, às vezes ela entope, pode acontecer, tem muita sujeira. Então tem muita coisa que acontece. Às vezes o PU ali entre a calha, ela soltou, deu aquele ventaval, às vezes deu uma chuva super diferenciada que acontece também. Então tem muita variável em cima, mas o conceito básico espero que tenha ficado aí, beleza?